Hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta aí, vamos lá. A hérnia de disco foi o principal motivo de afastamento do trabalho em 2023. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que mais de 51 mil profissionais receberam esse diagnóstico. Para tirar dúvidas sobre a doença, está comigo aqui no estúdio o ortopedista e diretor clínico do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais, doutor Tiago Gontijo. Doutor, bem-vindo ao MG no Ar. Bom dia, Cê Júnior. Tudo bem? Bom dia, telespectadores. Tem hérnia de disco que não apresenta nenhum sintoma, né? Exatamente. E é algo até um pouco contrassenso. É menos de 5% dos pacientes vão ter sintomas por causa da hérnia. Então, acho que a gente tem muita coisa legal para conversar hoje. Doutor, a gente começa com a pergunta da estudante Luciane dos Santos. Vamos lá. Meu nome é Luciane, eu moro no centro de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber o que é hérnia de disco e como ela se desenvolve. Pois é, a hérnia de disco, ela é uma doença da estrutura anatômica que a gente chama disco intervertebral, que ela funciona como se fosse um pequeno amortecedor entre as vértebras. E por diversos motivos, com causas que a gente chama fatoriais, aquele disco vai ficando doente, vai se desidratando e por algum motivo ele acaba rompendo. Quando ele se rompe, muitas vezes aquele líquido lá dentro, ele se extravasa e começa a causar pequenas irritações e extravasa ali fazendo pequenas compressões nos nervos que passam próximo à coluna. Daí a gente começa a ter a sintomatologia da dor. E o que a gente observa é que muitas vezes essas hérnias, elas apresentam já uma sequência de eventos, como um desbalanceamento mecânico da região pélvica lombar, que com isso aumenta a sobrecarga sobre esses discos e daí começa a vir a patologia. É interessante isso que eu falei, que a minoria delas vão ser sintomáticas, mas estarão presentes e evoluirão durante a vida até algum momento que passará a ser sintomática. Tá? É interessante a gente entender que é muito comum a dor na região lombar, mas não necessariamente ela vai estar ligada a uma hérnia. E o que a gente observa é que, cuidando da saúde da coluna, é como se fosse um investimento. Começa-se hoje para ter uma velhice com uma coluna adequada. E a mobilidade, o movimento e a atividade física são a chave do tratamento. A dúvida agora é da Alessandra. Pode rodar a produção, por favor? Meu nome é Alessandra, moro em Sabará. Eu queria saber quais são as causas da hérnia de disco. Pois é, as causas da hérnia de disco são multifatoriais, mas a gente observa que existem pacientes que têm uma predileção a ter mais a hérnia. Muitas vezes, aquilo que eu falei com relação à atividade física a longo prazo. Então, nós vamos deixando a saúde um pouquinho de lado, nós temos sempre uma cultura de cuidar do sistema cardiovascular, do sistema endócrino, mas o sistema osteomuscular não é a nossa cultura. Então, precisamos falar sobre isso. Uma atividade física, manter um corpo saudável do ponto de vista de uma mobilidade, de uma condição muscular básica, não ter hábitos ruins como o tabagismo, não deixar o corpo ir para uma obesidade muito importante, isso diminui. Carregar peso, o impacto, contribui sim, mas não necessariamente. Desde que o seu corpo esteja preparado para aquilo, você vai poder fazer sem problema. O doutor Tiago Gontijo, ortopedista, vai responder mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá. Olá, meu nome é Leocimar, eu moro em Esmeralda e eu gostaria de saber quais são os sintomas da hérnia de disco. Pois é, os sintomas das hérnias de discos, elas estão relacionados a essa irritação dos nervos locais. Então, quando você tem o dano daquele disco, você começa a ter uma irritação do nervo. E é interessante entender que muitas vezes a dor clássica da hérnia de disco, o sintoma está relacionado ao que aquele nervo vai fazer. Então, você tem um problema na coluna, você tem lá a sua hérnia de disco, mas ela vai irritar e causar, por exemplo, uma diminuição de sensibilidade, uma diminuição de força. Naquele nervo específico, ela está irritando que vai lá no pé. Então, doutor, eu sinto a dor na coluna, mas o meu pé está fraco. É por causa disso. A analogia que eu faço é como se fosse o problema do interruptor elétrico. Você tem um problema do interruptor elétrico, mas percebe somente a luz apagando. Então, a gente tem que ficar atento a esses sintomas específicos. Né? A Shirley Rodrigues também tem uma pergunta para o nosso convidado. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Shirley Rodrigues. Eu gostaria de saber quais são os tratamentos para hérnia de disco.
Importante essa pergunta porque nós temos a sintomatologia da hérnia como algo que gera muito sofrimento, muita dor, muito incômodo. Mas é importante sempre salientar, 90% das hérnias vão ser de tratamento não cirúrgico. E isso vai passar por um tratamento com controle adequado da sua dor, com o suporte de um acompanhamento multidisciplinar com a fisioterapia e atividades dentro do possível. E aí você começa a subir uma escadinha de tratamento, que pode ser infiltrações, bloqueios anestésicos locais e até precisar das cirurgias, que podem ser abertas ou já evoluíram muito para cirurgias minimamente invasivas com bons resultados. 8h20, a dúvida agora é da Tayara Medeiros, que é operadora de caixa. Sou Tayara, Nova Lima. Gostaria de saber se a obesidade tem alguma relação com a hérnia de disco? Muito, Tayara, muito, porque a gente observa que a obesidade em si já é um fator de risco pela sobrecarga de peso, a sobrecarga de estresse dentro desses discos intervertebrais que funcionam como se fossem pequenos amortecedores. Mas associado à obesidade, a gente observa que a maioria dos pacientes que têm obesidade são associados também a um fator de maior sedentarismo e isso ajuda a diminuir a força da musculatura próxima àquilo ali e expondo mais o disco para a dor e para danos. Temos mais uma pergunta para o Dr. Tiago Gontijo, que é ortopedista. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Daliane, eu moro em Santa Luzia. Eu gostaria de saber como a fisioterapia pode ajudar no tratamento de hérnia de disco. Claro, sim. A fisioterapia é importantíssimo salientar. Os nossos colegas fisioterapeutas são importantíssimos nesse segmento do paciente, porque a origem da causa pode ter ali um pouco de genética, pode ter uma condição física, mas ela é basicamente, na sua maioria, mecânica. E a fisioterapia vai ajudar muito, no primeiro momento com o controle da dor, num segundo momento observando essas alterações biomecânicas e nos ajudando a tratar ela a longo prazo. E essa sim é o tratamento, vamos dizer assim, que mais próximo do definitivo, controle biomecânico dessa coluna. É a vez da Josilene dos Anjos fazer uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Josilane dos Anjos Soares. Eu gostaria de saber o que o trabalhador pode fazer para evitar a hérnia de disco. Fundamental essa pergunta, pois nós temos basicamente dois grupos de trabalhos que têm que ter atenções especiais. Então, por exemplo, temos o trabalhador que está ligado a uma atividade física e temos aquele trabalhador que não faz relativamente uma atividade física extenuante, mas fica longos períodos em mesma posição. Então, são dois cuidados importantes. O primeiro é pensar nesse corpo enquanto um exercício físico. Então, aquecer, fazer alongamento, não sair carregando o peso de uma vez, chegou no serviço já sai carregando. E o outro trabalhador é prestar muita atenção na parte da ergonomia, da cadeira, como se senta, a postura, que é uma das principais causas de hérnia de disco. A última pergunta é da Amanda, pode rodar. Bom dia, meu nome é Amanda, eu moro no Gameleira em Santa Luzia. Quais os sinais graves da hérnia de disco que se deve procurar um médico? O que a gente tem que observar sempre, falo com um pouco de bom senso, tem dor? A dor está melhorando? Ok. Não está melhorando? Dá com 1, 2 dias, um analgésico local, um analgésico simples e já começa a melhorar. Não melhorando, mas principalmente com associação de sintomas como dormência irradiada para o membro, né? Aquelas áreas onde a gente não sente, fica anestesiado, ou mesmo formigamento. E o principal, alterações de força. Então, às vezes, começa com o pé com dificuldade de levantar, ou começa, às vezes, tropeçar nos tapetes ou algo do tipo, precisa urgentemente de uma avaliação médica, tá? Para poder entender a gravidade dessa hérnia. Esses são os principais riscos assim, de sintomas. Dr. Tiago Gontijo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até a próxima.